Luísa da Silva Oliveira Coelho, nasci em Pendilhe, batizada em Pendilhe e nunca de cá saí, a não ser para as vindimas para o Ribatejo. Quando nasceu? É 10/12/52. O avô paterno era de Frejinhas, Castro Daire. E os outros eram todos daqui, todos naturais daqui de Pendilhe. A minha avó paterna ficou sem mãe de pequenina, foi criada com os pais adotivos e então eles não tinham filhos e deixaram-lhe os benzinhos que tinham, os terrenos e a casinha que tinham, e depois davam-se muito bem com a minha avó de Frejinhas. E ela veio cá e disse: tens aqui uma moça muito gira. E ela disse: olha, é adotada, não temos filhos, mas queríamos ir cá, ficou sem pais. E agora, se ela arranjar um rapaz a nosso gosto, deixamos as terras que temos. E então ela disse: eu tenho lá um. E arranjaram o casamento à minha avó, tal senhor, meu avô de Frejinhas. E pronto, e daí a minha avó teve 12 filhos. Alguns morreram, outros viveram. 5 ainda os conheci, os outros já não. O meu pai era o mais novo, do bando. Minha avó teve paralisada numa cama 12 anos. Quando a minha avó morreu, o meu pai tinha 6. Morreu com 45 anos. Eram tempos duros só fome. Pois o meu avô também não queria assim muito trabalho. Era um pouco... Tanto é que lhe puseram o nome de Cadete, por ele vir bem arranjadinho namorar a minha avó. Diziam: olha, a Luz ainda namora um rapaz todo Cadete. Ainda hoje existe esse apelido dos cadetes de Pendilhe. Na casa onde nasce, que se lembra? As recordações, era uma casa pequenina, terreirinha, à beira da rua. Tinha uma porta virada por uma quintalzinha, onde o meu pai depois renovou aquilo, fez uma casinha já de segundo piso, melhorzita. Mas criou os filhos todos assim numa cozinha que tinha lá 5 camas e a cozinha, e era casa de sala de jantar, e era tudo de jantar e de almoçar. Que saqueu, com a idade, o meu pai somos 10 irmãos vivos, nasceu uma morta, a última. E eu, quando eu nasci, quando a minha irmã, a seguir a mim, nasceu, eu tinha 15 meses. E então os meus padrinhos, que era uma irmã do meu pai, levaram-me para lá, para a casa deles. Pois, para a minha mãe e o meu pai trabalharem só com uma era mais fácil, não é? Eu já era assim, com 15 meses, era mais crescidinha. E fui criada com eles. E estive com eles até que casei-me lá e fiquei lá até que eles morreram. Tratei deles como se fossem meus pais, pronto, eram meus pais adotivos, não é? Mas nunca deixei de ir lá à casa dos meus pais, nem os meus irmãos virem ter comigo cá acima. Eles moravam ali ao fundo da igreja, os meus pais, e eu moro ali perto da escola, nas casas que eram dos meus padrinhos. E então fiquei nessas casas, eles deixaram-me as casas, já o renovamos, e ali vivo ainda. Andou na escola? Andei na escola até à 4ª classe. E o que se recorda nessa altura da escola? De tudo. Recordo-me de tudo. Não gostava da escola. Fiz a 4ª classe. Atrasei um ano na primeira, mas a culpa praticamente não foi minha. A professora, porque eu quando fui para lá eu já sabia a tabuada de 2. Mas a professora não me ensinava a fazer as contas como devia ser, era uma senhora muito rebelde. E então alguns que tinham mais dificuldades, ela punha-os logo de lado. Éramos uns 7 ou 8, que se chamava o grupo das burras. Punham-nos ao lado. Mas depois que veio outra professora para o ano seguinte, nunca mais atrasei, até à 4ª classe. Fui fazer o exame a Vila Nova de Paiva. Mas não foi na escola de Vila Nova, foi numa casinha ali, que entra por cima, ali perto onde era a Feira dos Porcos, como é que nós chamavam? Tinha um segundo piso e umas escadinhas,
Então lá tinha um aviário, uma loja de galinhas pertinho, que a gente ia lá espreitar por um buraco, estava lá uns galinhas a cantar lá dentro. Não havia espaço na escola, as crianças eram muitas, e como era a alturas de exames todos juntos, não havia espaço na escola. A sua turma era só de raparigas? Não, era mista. Ultimamente era mista, mas primeiro não. Primeiro tínhamos, até a terceira classe, tínhamos só duas salas. Terceira ou segunda. Tínhamos só duas salas. E então era raparigas num lado, uma professora e um rapaz ao outro, com o marido dela aqui. Os senhores depois foram para Vila Nova, esses professores, que era a Dona Júlia e o professor Neto. Depois então é que veio o outro, botaram o segundo piso à escola, mais duas salas, e depois então já era mista. Era primeira num lado, segunda no outro, terceira no outro e quarta no outro, mistas. Já trabalhava quando era na escola, já ia com as cabras, já ia com as vacas, já ia sechar, já ia... O que é que fazia? Tudo na agricultura já. É cortar erva, carregar molhos às costas. Com que idade é que começou? Com 8 anos. 8 anos? 8 anos, 9 anos, 10 anos. Mas trabalhava para os mesmos patrões nos quais trabalhava a sua família? Nos terrenos dos meus padrinhos, que agora são meus. Trabalhava nos terrenos dos seus padrinhos? É. E trabalhou sempre nos terrenos dos seus padrinhos? Sim. Basta íamos estar uns dias por troca. A gente, tu vais comigo, eu vou contigo, quando era nas ceifas e tudo mais, nas ceifas do Centeio. E cheguei para Vila Nova de Paiva a dar dias também, semanas cortar Vila Nova e Fráguas e uma vez ainda fomos até a Caíga e Ilhais. Mas os terrenos dos seus padrinhos eram muito grandes, produziam muito? Não, ele só tinha uma vaca e os terrenos só tinha para dar comida a uma vaca, não tinha muitos, eram poucos. Eram poucos, mas chegavam para nós. Pá. Mas o que trabalhava nesses terrenos era só para comerem em casa? Para comer em casa, sim. E não trabalhava para outras pessoas aqui na... Não havia. Então quando trabalhavam para outras pessoas era precisamente quando iam para as terras aqui à volta? Sim. E como é que descobriam, como é que sabiam desses trabalhos? Vinham aqui buscar-vos? Havia conhecimentos e depois havia aqui sempre um angriador que juntava, rogava assim as pessoas para a Segada, rogo para Fráguas ou Vila Nova e assim, depois a gente ia. Era sempre uma semana, às vezes 3 dias em Fráguas, 3 dias em Vila Nova, naqueles senhores que tinham grandes leiras, grandes terrenos para ceifar. Andei lá, fui lá há alguns 7 ou 8 anos que eu lá fui a ceifas. Mas eram uma semana e voltavam? Sim, voltámos, íamos a pé e vinhamos a pé. Iam a pé? Não havia transporte. E vinhamos, às vezes, uma vez acabámos as ceifas nos Alhais, íamos a pé até Vila Nova, uns senhores, que eram 2 homens que lá andavam também, vieram na frente, que alinhavam mais o passo, a receber o dinheiro que tínhamos em Vila Nova, que não tínhamos levado para cima, e depois vieram ter connosco ali ao largo da Câmara, e viemos lá para baixo tudo de noite, até a gente já dormia a andar. Já vinha cansada todo o dia do calor e do trabalho, já chegava ao sono a gente a caminhar pela estrada velha antiga, que vai daqui para Marcova e à Colheira e Vila Nova, já dormia a andar. Acho que era 20 escudos, 25, por aí assim. Mas começava a trabalhar de manhã cedo? Cedo ao nascer do sol, até ao nascer do sol à noite. E a comida era no corte, onde a gente andava a cortar, não se ia para uma sombra de uma árvore. Comia no sítio onde estava? No sítio onde estava, punham ali o comer, a gente não perder tempo a ir para a sombra e a voltar. E o que é que comiam? Que tratavam bem. Até chegaram a cozer aí pão de azeite, pão de ovos, para a gente comer e tudo, que tratavam bem. Quanto ao trato não havia, só onde eles não coisavam. A gente queria beber água, com o calor, e eles, bota vinho. Era vinho com fartura. E depois davam vinho por uma angureta, um pipozinho. A angureta era espalmada e o pipo era redondo. Depois tinha só um buraquinho fininho. Não tinha ar por onde entrar. O vinho a gente chupava, o vinho não saía. A gente queria matar a sede, não conseguia. E o vinho também não mata a sede, não é? A gente queria era água, mas a água faz amolecer os braços. Faz amolecer os braços. Bebam vinho, que dá força. A gente lá bebia vinho, não matava a sede, porque
não saía o vinho. O buraquinho só cabia assim um dedito, a cabeça do dedo. E o pipo não tinha mais buraco nenhum para entrar ar para o vinho sair. A gente, quando tal, tinha que largar assim um bocadinho para entrar ar aí para dentro, para o vinho voltar a vir. E o que é que cultivavam principalmente? Centeio, milho. Muito milho. Era a centeio. maior parte, a maior força era centeio e milho. E trazia-se leiras à folha, chamavam leiras à folha. Era onde este ano semeavam o sequeiro. Onde este ano semeavam milho, para o ano semeavam centeio. Depois traziam outra parte, para o outro lado, que semeavam centeio, depois semeavam milho. Semeava-se batata, semeava-se... mas não era fartura, como agora, batata. E feijão, botava-se no meio dos milhos, nos regadios, mais nos regadios. E plantava-se as cebolas, não se plantavam com fartura, o pessoal queria era pão. Era milho, centeio. As batatas semeavam-se nos terrenos mais ruins, porque não assim mais... não havia grande fartura. Já usavam algum tipo de fertilizante ou assim? Não. Era só o estrume. Só o estrume e a cinza da lenha que se queimava. A lenha que a gente queimava a fazer o comer e a aquecer-se no inverno e tudo, aproveitava-se essa cinzinha toda para se deitar no feijão, nas cebolas e no milho. Em alguns lados não dava para tudo. Era só isso. Mas esses adubos que hoje utilizam não havia nada disso. Hoje eu era grande. Eu era para aí com 15 anos ou mais. Que começaram a deitar um bocadinho de adubo nas batatas. Havia aqui um senhor, aqui acima, que começou a trazer esses adubos e fazia uma mistura. Chamavam o adubo super e o amónio, que era branco como o açúcar. Depois misturavam 2 partes de super, uma parte de amónio, faziam aquela mistura, depois vendiam aquilo. Como é que vendiam? Numa mercearia? Não, era assim uns senhores que encomendavam, traziam, vendiam as batatas, o senhor vendia batatas para semente e vendia o adubo. Encomendavam um saco ou 2 ou 3, ou coisa, depois fazia a mistura e a gente dizia que era 5 quilos, que era 10 quilos, que era 15 ou 20. Ele fazia essa mistura e depois pesavam ao fim. O trabalho dos homens e das mulheres no campo era semelhante? Quando ia assim, faziam as mesmas tarefas? Era igual. Quer dizer, só que os homens labravam e as mulheres... Eu também labrei, muita vez. Mas, com o meu pai, labrei muita vez. O meu pai era assim um bocadinho... Queria que a gente... Às vezes não sabia bem com as vacas. Olha, venha cá na frente delas, estão a tomar conta delas que eu vou labrar. Labrei muitas vezes, mas primeiro as mulheres não labravam. Não cortavam, era com a gadanha, o feno. Não havia máquinas para cortar o pasto para as vacas, então as mulheres também não cortavam isso. Espalhavam-no. Espalhavam para ele secar, espalhavam o feno. E então, mais tarde, as mulheres já cortavam. Eu cortei muito feno à gadanha. Então, ainda hoje corto. A máquina, o roçador, agora é o disco, não é aquele disco da roçadeira, e corto com a roçadeira, erva, mato. A gente cortava mato na serra, carquejas, gestas, queiroz, sargaço. Cortava-se para pôr nas patas dos animais. Eles comiam também, comiam algum, para curtir, para a gente deitar depois aos terrenos. Para fazer a cama aos animais, e depois elas tinham aqueles troncos que ficava podre, a gente arrancava e botava nos terrenos. E agora mais tarde veio a roçadora, mas primeiro era tudo com um gadanho. Para cortar o feno era uma gadanha. Para cortar o estrume era um gadanho, mais grosso, mais forte, mais pequeno. A gadanha tem isto assim de comprido. Não é? O gadanho tinha isto, encavado num pau, uma argola, e cortava-se carradas e carradas de mato para se trazer. Era só para usar em casa, praticamente. Era só para... A nossa serra foi partida, primeiro era comum, tudo,
Andavam muitos rabanhos na serra, mas depois não, depois foi partido em lotes. Um lote tem aí 10 metros, 1 hectare mais ou menos, 10, 12, conforme. Se fosse assim mais ruim, com mais pedras, davam-lhe mais um bocado. E depois cada habitante tinha direito a 1, ou a 2, ou a 3, conforme tivesse terrenos para se encurtar o mato. E hoje é tudo, a serra toda nossa é de donos. Pouco há baldio, pouco há comum assim só que chamam aqui em cima ao raso, ou acima, ou ir para cima para Vila Cova a colher, chamam as travessas. Nota assim grandes alterações na paisagem, aqui à volta. A paisagem tínhamos muito pinhal, e o fogo queimou tudo, não deixou ver mais o pinhal, não deixa vir o pinhal. E agora só plantam eucaliptos. Já comprei com 25 anos, 30 anos, já começou a arder, começou a vir os fogos, devem queimar tudo. E não deixam criar nada. Mas enquanto chega o fogo, pois não está as coisas limpas, arde tudo aí. A maior parte é eucalipto. E sente que isso tem impacto nas terras, depois na fertilidade das terras? Hoje já não terá grande impacto porque já não cultivam quase pouco, já pouco se cultiva. Há também outra contra, que é os javalis que vão e comem tudo. A gente vai cultivar, ainda o ano passado cultivei muito terreno de milho, que dava aí uns 50 alqueires de milho e não trouxe 25 para casa, que os javalis comem tudo. Ainda hoje, então? Ainda há muito javali? É, muito javali. Javalis, primeiro nos trazíamos cá, mas depois voltaram, deitaram a deitar, agora já deitaram cabras e tudo. E depois dão cabo do agricultor pequeno. Teve um tempo no Ribatejo a trabalhar. Com que idade foi? O que é que foi fazer? Eu comecei a ir para as vindimas, primeiro fui para o Douro, 2 anos para o Douro, para na Joia. Fui para lá com 12 anos. 12? Mas foi com alguém da sua família? Ou foi sozinho? Fui com uma prima minha. Ia muita gente daqui, ia assim em ranchos. Para lá para o Douro também, andei lá 2 anos. Mas vinha uma caminhonete assim buscar? Vinham carros da casa, as caminhonetes abertas. E iam até lá de caminhonete? Até lá, sim. Um ano ainda fomos a pé até, chamamos o Alto Cojó, uma terra aqui vizinha, porque não havia estrada em condições para vir aqui, ainda fomos a pé até lá, com a roupita e tínhamos que levar pão. O pão, eles davam comer, lá davam comida, só não davam pão. Então tínhamos que comprar lá e levámos daqui sempre uma broa, pão de milho que às vezes dava para 15 dias, aquela broa. Quando não queria-se valor, a gente ia comendo. Mas tínhamos que lá ir a uma padariazinha comprar. E fui para lá 2 anos. Depois já com 14, 15 anos já fui para o Ribatejo. Ia para lá ranchos de gente, também tinham uns, chamavam-nos gente o capataz, mandava lá o rancho do pessoal, era ali de Cabernet, assim para ali perto de Viseu, que andava a engariar as pessoas pelas freguesias. Chegou a sair daqui 3 caminhonetes de pessoal para Vindimas. Benfica, de Ribatejo, Santarém, Alorna, a Zambuja, andei na Zambuja também, andei em Santarém, andei em Benfica de Ribatejo. Às vezes era um mês a meio, por aí assim. E como é que eram os dias lá? Onde dormiam? Trabalhavam também de sol a Dormiam, sol? a gente chamava um quartel, era uma cardanha assim comprida, depois tinham umas tarimbas, madeira, umas por cima, outras por baixo, e a gente subia para cima, tinha uns colchõezitos cheios de roço das vinhas, chamavam aquilo roço das vinhas, palhuço. A gente enchia os colchões, a roupa levámos-ia daqui, levávamos uns sacos, as caminhonetes tinham uma escada por trás, que subiam para cima, carregavam lá batatas, cebolas que a gente levava e assim tudo, a nossa roupa e a roupa de cama. Os sacos carregavam-se todos por cima, não tinham aqueles alojamentos por baixo. Tinha ali em Benfica de Ribatejo, chegou lá a trazer e
7, 8 ranchos a trabalhar. De vários sítios Em vários do país. sítios do país. E como era o convívio? É Havia sequer tempo tudo para- alegre, tudo bom. É uma alegria. Cantava-se, dançava-se, trabalhava-se. Folgavam nesses dias? Só ao domingo, e era de sol a sol. E íamos a pé para as vinhas, íamos levantar com estrelas ainda, para aprontarmos as coisas todas. Tínhamos que levar para lá, tínhamos que levar e fazer nós o comer. E havia uma cozinheira que fazia o comer. Havia uma cozinheira e uma aguadeira, que ia buscar a água com os cântaros. E então essa cozinheira levava, a gente punha lá, por exemplo, o couves ou o feijão verde, ou quisesse fazer a sopa, mas a sopa na altura, não é só. E deixava batatas e feijões lá para ela cozer, e depois ela metia um bocadinho de arroz ou de massa e as couves. Fazia assim, fazia lá, comer para o rancho. Cada um do seu panelo, assim, era uma carreira. Outras às vezes eram pendurados assim chamava que era uma burra, pendurados nos arames, que eram aquelas caldeiras que tinham aquele arame. Panelas, não tinham aquelas asas, tinham só umas coisinhas, com arame, penduravam ali naquelas coisas, botavam o lombo por baixo. Outros eram potes mesmo de ferro, tinham que estar no chão. Faziam, cada um tinha a sua panelita para fazer o seu comer. E à noite fazíamos nós quando chegássemos a casa. Às vezes já lá chegámos da noite com estrelas, que era longe, íamos a pé para casa e fazer o comer. E aprontar ainda o rancho para o outro dia. Quantas horas dormiam por dia nessa altura? Muito pouco. Poucas, muito poucas, às vezes ainda se faziam um baile, Ainda havia energia para ainda dançar. havia diversão à noite. Não se recorda de nunca de ouvir falar ou de pensar em organizar em greves ou coisas assim? Não, na altura não havia greves. Mesmo quando ia lá para baixo, nunca. Na altura não havia greves nenhumas. E não se lembra assim nunca de problemas com o capataz? Não, não, tudo obedecia. Tudo obedecia, andava ali tudo não queres, pões-te a andar. Não havia refilar, nem é pouco preço, nem é assim, e tínhamos que apanhar os baguinhos todos que ficavam atrás, caíam ao chão. A gente às vezes nem ligava, deixava-os ficar, e então o capataz às vezes era mesmo à frente, deixou ali bagos para apanhar. Ainda andavam umas, chamavam as rebiscadeiras, de trás, que às vezes ficavam assim uns cachinhos pequeninos, aqueles pinguinhos pequeninos, ainda andavam umas também sempre a aproveitar tudo. Agora, ultimamente, até já fui ali para o Douro e tudo, já ninguém liga ao bago, cai até um cacho inteiro, assim, já não liga, mas primeiro era tudo aproveitado. Ganhava-se mais, que aqui era pouco, era pouquinho. Eu fui ganhar para a Panajóia na altura, com 12 anos, 13, para lá ganhar 12,5 €. Ao segundo ano, no primeiro ano, ao segundo ano já foram 15. Quando eu fui para Vindimas, lá para baixo, fui para a Zambuja, já ganhava 20. Lá, já tínhamos que comer à nossa conta. Ali davam a comer na Panajóia, mas lá tínhamos que comer já à nossa conta. Já ganhámos 20. Ao segundo ano já subiram mais, já ganhámos 25. Era muito diferente o trabalho no Douro e no Ribatejo? Era idêntico. Era idêntico? Era tudo a vindimar. Não havia assim grande... Só que no Ribatejo era o seguinte, tínhamos que encher o nosso caldeiro e levar ao carro. Tinha umas tinas grandes nas carrinhas, não é? Caminhonetes, tratores, íamos lá despejar. Estavam lá sempre dois a tirar-nos da cabeça para despejar. Ali no Douro, não, enchíamos a nossa cesta, tínhamos umas cestas, enchíamos a nossa cesta e andavam uns garotos a cartá-las para os cestos, para os homens a cartar para lagar. Que os homens levavam uma trouxa aqui assim, traçada, aqui nos ombros, ajudavam a erguer aqueles cestos grandes, pousavam no ombro, os homens depois iam a cartar para lagar. Porque o Douro era muito elevado e não, caminhonetes ou carrinhas ou tratores, mas não havia, não é? Na altura não havia, mas não passavam. Quando é que se lembra de começarem a aparecer assim tratores e caminhonetes assim no trabalho? Quando fomos para o Ribatejo já havia lá, e lá já havia. Também havia alguns lados
quando não ia aos tratores, era carros de bois e mulas. Tinham umas parelhas de mulas que cartavam as vinhas para os lagares. Já era mais fácil do que no Douro. Cultivava muito o centeio e o milho. O milho. Havia muito, não é? Muita produção. Aqui no Pendilho? Aqui em Pendilhe havia pessoas que ainda vendiam, tinham mais terrenos e ainda vendiam. Outros era só para moinho, tínhamos muitos moinhos. Moíam para fazer Sim, moíamos para fazer o pão. Depois misturámos o milho com o centeio. Era aquele pão de mistura. Quanto mais centeio levasse, mais levezinho era o pão, mais saboroso e tudo, não é? E então tem ali o cribo, malhava-se o milho a pau, um pau, e depois era escrivado assim todo à mão. A gente andava assim com o cribo, chamávamos aquilo as fonas, a impureza dos casulos caía, a gente tirava aqueles casulinhos miúdos por cima para limpar o milho todo, limpinho. Depois de estar limpinho, despejavam numa rasa, a gente tinha uma rasa, uma meia rasa e tudo mais. Quando era verde, tinha que se pôr ao sol a secar. Quando era na altura da novidade, não é? Que metia-se nos canastros, que aí há muito canastro, e o milho secava lá, e depois ia-se malhando durante o inverno. Os canastros são os espigueiros? Espigueiros, a gente aqui chama canastros. E então durante o inverno ia malhando conforme precisava, já depois está seco. Mas na novidade, quando é no setembro, outubro, malhava-se muito milho verde, porque já não havia para se ir comendo e secava-se ao sol. Então era todo escrivado o milho com isto, limpinho. E depois de escrivado, então, fazia-se a mistura de centeio com milho e levava-se ao moinho. Depois aqui era a farinha peneirada pela peneira. A gente fazia isto, assim, a peneira cai, a farinha cai e ficam as impurezas e o farelo. Aquele farelo, depois lavadinho, também era muito bom para comer, que era o relão, a gente chamava o relão. E ditava-se também aos animais, não é? Mas aquele relão com um coelho de feijão e assim, com umas coubitas, como o arroz era o arroz, antigamente era o arroz. Havia quem arreloasse mesmo assim o milho já mais graúdo um bocadinho para comer o relão, que saía. E era saudável e era saboroso. Na altura matavam muitos porcos, não é? Matavam os porcos, tinha aquela banha, cozido, fazer um refogadinho como quem faz para o arroz, e era a comida, mais ou menos, não havia arroz, não era caro, não havia dinheiro para comprar, tinha-se aquele relãozinho. E o pão, depois era peneirado, amassado, com água, sal e fermento, depois de estar levedado, que a gente ia para meter ao forno, tem então a tendedeira, essa ainda é antiga, já está muito velhinha, coitadinha. Havia uma pessoa que estava do lado a deitar aqui o pão e a gente fazia. Virava na pá. Na pá estava outra a meter para dentro do forno. Era sempre mais ou menos 3 pessoas, senão tinha que ter um prato para deitar à tendedeira e fazer, tender, e depois virava na pá e lá vai para o forno. Estava depois 1 hora, 1h30 a cozer. Conforme fossem as broas, fossem mais pequenas, coziam mais rápido. Se fossem maiores, demorava mais tempo. Aquecia-se o forno bem quente, depois cozia o pão, 1h, 1h30 mais ou menos, estava cozido, tirava-se, já se comia. Fazia-se sempre uma bola ou 2 primeiro, para se comer, para a gente comer logo quentinha, à saída do forno. E às vezes ainda botava um bocadinho de carne gorda, era bom. Outras vezes saía do forno, esfregavam um alho, quentinho um alho, sabia o pão a alho, também era bom. Que outras coisas é que comia? Comia-se a sopa, praticamente. A sopinha bem feita de feijão e batata e couves. Estavam um bocadinho de massa já, ultimamente. Primeiro não, era só o feijão e as couves e as batatitas. A massa iam buscar, tinham mercearia. Houve aqui sempre mercearia. E que eu me lembro, havia uma
que antigamente, primeiro, depois veio então mais um senhor e pôs outra lá ao fundo da igreja também, chamamos nós a praça, onde está o poleirinho, pôs lá então outra mercearia. O resto era sempre aqui no Largo da Latada. Massa, arroz, açúcar, café, tinha um pouco de tudo na altura, que havia assim mais corrente que saía. E o peixe, como é que chegava aqui? O peixe chegava aqui e íamos para a Castrodeira. A sardinha e chicharro era o que havia aqui. Era sardinha e chicharro. Tinha o chicharro pequeno, o carapau, na altura era só, chamavam só chicharro, e o grande. Eu me lembro de serem, às vezes, alguns 3,20 tostões. E a sardinha também era, ou a dúzia, ou meia dúzia, ou um quarteirão, ou meio cento, era assim. Não era a peso. Era tudo dá-me uma dúzia de sardinhas, dá-me meia dúzia. Pois praticamente era, aquela dúzia custava 5 tostões ou 10 tostões. Já trazia sal, não trazia gelo, como agora. Era sal, já vinha salgado, já não era preciso pôr em casa. Iam lá buscar lá a pé. Depois, mais tarde, já vinha um carro trazer. Já vinha um carro trazer aí ao pessoal. Mas havia um senhor aqui que tinha um burrito, uma burrita, e já lá ia buscar. Já trazia 2 e 3 caixas na burrita, já vinha a vender pelas povoações acima. E quando chegava aqui, já não trazia tanta, já tinha vendido lá para as freguesias acima. Ia todas as semanas. Chovesse, nevasse, porque o senhor que trazia o peixe até Castro Daí deixava lá ficar já, uma semana para a volta, já deixava lá ficar. Nem que chovesse, nem que nevasse, ele ia sempre. Ainda tem uma filha aí que ainda lá foi muita vez com o pai buscar, também é de meu ano, buscar a sardinha. Às vezes traziam 2 de sardinha, uma de chicharro, e às vezes era só sardinha. Queria perguntar um bocadinho pelas principais festas e tradições aqui da aldeia. A nossa festa aqui é dia 15 de agosto, a Senhora da Assunção. Foi sempre, que me lembro, foi sempre. Então tínhamos no dia anterior, que chamavam a noitada, já a banda a tocar toda a noite. E o outro dia, às vezes, ia aquela banda embora, vinha outra. E depois, pronto, os que dançavam, os que não dançavam, vinham, tudo gostava de festa, não é porque era a única. E depois começámos a fazer ramos, chamámos nós os ramos, que ainda hoje fazemos isso. Areava-se, por exemplo, coisas que os produtores davam, e o principal ainda era o salpicão, do fumeiro, que dava-se para o ramo, cada morador dava-se o seu salpicão para o ramo, e depois lá havia aquele leilão, que enchia ali toda a gente a comprar salpicões, cebolas ou batatas, ou quem não tinha, davam assim coisas que se enfeitava temos aqueles ramos feitos em madeira, tipo um João Doce, e então enfeitava-se tudo com papel, ainda hoje se faz isso, com papel bonito e de cores. E depois tem preguinhos, tem umas coisas, quem dá dinheiro pendura-se o dinheiro todo que oferecem à senhora, no ramo, e todo enfeitado com os presentes que o povo dá. E vinha gente de fora à festa? Vinha muita gente de fora para mim. E hoje ainda vem também. Mas estas redondezas por aí diziam que não havia festa igual à de Pendite. Depois começaram, a música já só vem uma, praticamente nós trazer 2 músicas, chegaram a trazer 2 músicas para aí. Bem, depois os artistas, os conjuntos fazem isso aí, às vezes 3 e 4 dias, conjuntos à noite. Cheguei a participar, que chegou a ser o meu filho mordomo e o meu marido, e até o tal que a gente chama o ramo. Depois vai um rancho de gente de cada bairro, isto é um ramo em cada bairro. Temos o bairro do Edalém, que é esta parte aqui de baixo, depois temos o bairro da praça aqui ao fundo da igreja,
Temos o bairro da Presa, onde eu pertenço, ali ao lado da escola e para lá, aqui atratada para além, o Largo, aqui abaixo. Aqui é o bairro da Forca e Ribeirinho, Erial. Depois temos o bairro do Alto. Cada bairro tem seu ramo e fazem um rancho tão pessoal que vai a cantar e a dançar o toque da música. Mas antigamente fazíamos as canções, cada bairro fazia a sua canção para levar como se fosse as coisas de Lisboa, assim, as marchas de Lisboa. Cada um levava a sua canção e ia marchar. Hoje já é uma coisa qualquer que a música quer tocar e toca e as pessoas vão a cantar e a dançar por aí abaixo, até lá ao Largo. É um momento mais alto da festa, a não ser a procissão e a missa. Uma feira anual por aí? Ou assim? Aqui nunca tivemos feiras, nem anuais nem mensais. Já aqui à beira, por exemplo, Cojó, Vila Cova Colheira e Almofala e assim tem. Vargem Serra, por aí fora, tinha uma feira todos os meses. Era uma batalha de 15 em 15 dias, mas aqui nunca houve feiras. Levavam coisas daqui para vender lá? Sim, levavam milho, quem tinha milho às vezes, castanha, batatas, vitelos, cabritos, levavam. E o meu sogro era comprador de cabritos e vitelos. E vacas também ainda chegou a comprar. E o meu marido e tudo chegaram aí para Castro Daire, para a feira, com vitelos, a pé, tudo a pé, para Lamego, daqui para Lamego, para Vila Nova e acho que ainda chegaram a ir ao Sátão também. Estavam sempre assim a comprar por aí. E vinham cá outros, ali do lado de Vila Pouca e assim, por aí, abaixo dos Olhais, vinham aí comprar cabritos e assim. Outros que não queriam vender, que não vendiam aqui, tocavam-nos para a feira, os labradores. Vendiam aqui. Quem comprava, levava. Mas havia muitos labradores que não queriam vender aqui, que davam pouco. Na Vila Nova, por exemplo, ao Castro Daire, juntava-se mais negociantes de animais. Vinham sempre uns com umas caminhonetes já, às vezes de Viseu e assim, já de longe, pagavam melhor. Eles tocavam os vitelos para a feira e cabritos levavam-nos para lá venderem mais caro um bocadinho. Quanto mais melhor era, não é? A Revolução de Abril. Recorda-se do dia? Como é que soube da notícia? Recordo, aqui praticamente foi pacato, não houve grande alarido, não é? Já deitaram o governo abaixo, começavam as pessoas antigas, deitaram o governo abaixo, o governo foi uma revolução em Lisboa e há para lá muitas manifestações e tudo mais, mas não foi assim grande alarido. Aqui na altura não mudou nada, praticamente, ficou tudo igual. Pois foi melhorando alguma coisa, conforme foi melhorando o país, também melhorou aqui, não é? Mas na altura não melhorou grande coisa. Recorda-se das primeiras eleições? Eu ainda não votava nessa altura, quer dizer, as mulheres não votavam, depois já começaram a votar. Mas até aí era só os homens que iam votar. Começaram já todos depois a votar, e eu já tinha também os meus, talvez, uns 20 anos, não sei, perto disso. E depois já fui votar também, quando a gente nem conhecia os partidos, não sabia qual era o melhor, nem qual era o mais ruim, nem nada, não conhecia nada. Como é que é viver hoje aqui em Pendir? Sendo tranquila que estamos na nossa vida, não é? Agora há muita falta de gente, mas na altura não, na altura a gente mesmo aqui, quando era nas ceifas, juntavam-se a ranchos, quer dizer, um habitante levava 10 pessoas para a ceifa dele, por exemplo, uma hipótese, juntava 10 pessoas, outra juntava 7. Quando era à noite, às vezes fazia-se o baile todos juntos e já pela estrada, pelos caminhos abaixo, já se cantava, dançava-se, arranjava-se umas bandeiras, nem que fosse com um avental de uma pessoa e que punha num pau e se cantava e dançava pelos caminhos abaixo. Agora, ultimamente já nem soube, mesmo os pastores no monte, quando eles começavam a cantar, a gente ouvia de um lado uma cantiga, do outro lado outra, agora já não. Ninguém ouve uma canção de ninguém. Já é tudo, está tudo muito parado. Agora vê-se televisão, vê tudo, mas na altura não havia, não é?
mesmo uns serões, chamavam aqueles serões da aldeia, iam uns vizinhos, juntámos-nos numa casa a fiar e a fazer meia, a remendar, tudo à noite, quer dizer, pagavam até o petróleo entre vizinhos, não é? O petróleo para alumiar não havia luz, não havia eletricidade, era uma candeiazinha de petróleo, e ajudavam a pagar o petróleo para lá estarem até à meia-noite, 1 hora, quando era no inverno, cantavam e trabalhavam e conversavam, contavam histórias. Lembra-se quando é que a eletricidade chegou aqui à aldeia? Eu lembro, estava aí, não sei em que ano, não sei dizer o ano, mas estavam os postes aí espetados na rua e nunca mais vinham fazer a inauguração, não havia ainda iluminação. Depois até havia um senhor que tinha um mercado ali no Largo, chamavam-no Arlindo, que escrevia para um jornal e dizia assim: nunca mais temos a inauguração da eletricidade em Pendilhe. Os postos estão aqui para ser fantasmas na rua. Eu já devia ter aí os meus 17 anos. Isto era com cozinha, então os pratos e as malgas. As partiam, não é? Era barro, aquele barro fraquito. Faziam então assim, depois punham e faziam. Assim, tocavam. Isto agora tem um ferrão pequeno. O meu marido esteve a meter agora ainda porque era mais comprido. Lá caiu. E então isto também era um bocadinho mais maior, o cordel. E depois furavam então assim, faziam assim, isto andava à roda, vira para um lado, para o outro, andava à roda e furavam. Mas não chegava a furar até dentro mesmo. Depois faziam uns grampozinhos de arame, com um bocadinho de gesso, metiam então naqueles buracos, ficava a louça cozida. Acho que ainda é a louça no museu, que ainda tem os tais grampos. E era com estas coisinhas, com esta brocazinha, que furavam as tigelas e os pratos para cozer. Esta foi uma capucha fiada à lã daqui, das nossas bolhas de cá. Era fiada e depois era tecida nos tiares. Havia teçadeiras aqui que faziam isso. Teciam as capuchas e teciam mantas para dormirem, também da própria lã. Só que a manta não ia ao pisão, era só praticamente a capucha. A manta depois no pisão ficava mais áspera, mais dura e assim, só tecida no tiare, era mais macia, não havia cobertores. E então o burel, para durar mais tempo, para ser ficar mais forte, ia ao pisão. Havia um pisão aqui ao fundo no rio, que chamavam lá as crustáceas, em baixo. Havia outro no rio Mau, aqui atrás, levavam lá as teias. Depois aquilo era tocado à água, ficava molhado, traziam as teias ainda a pingar às costas, para pôr a enxugar. Eram teias compridas, não é? Rolos, enrolavam, depois então talhavam, faziam as capuchas. Esta capucha deve ter 100 anos, mais ou menos. Foi a minha avó ainda que fiou a lã e mandou tecer e levou ao pisão. Depois fizeram esta capucha para a minha mãe. Faziam assim grandes teias, rompiam muito. Não havia guarda-chuvas. Depois frio, chover e tudo, andavam sempre com a capucha. Sempre. E a minha mãe rompeu mais capuchas, mas esta tinha sempre mais guardada, que era a melhor. Para ir à missa, levava-se à missa, a capucha, para ir para Castrodeiro, Vila Nova, tudo, para agarralhar os meninos. Esta era a melhorzinha e foi ficando esta. Depois a minha mãe morreu e teve muito tempo arrumada. Lá numa caixa e a traça picou-a toda. Lavrou-lhe, comeu-lhe o pelinho que tinha. Eles têm aquele pelinho pequenino. A traça comeu-lhe o pelo todo, mas furarem não furou assim muito. O pisão
É o quê e o que é que faz? O pisão, quer dizer, aquilo eu nunca o cheguei a ver já. Eu já não cheguei a ver o pisão. Mas, segundo contavam, tinham uns... aquilo era tocado à água, como ao moinho. Mas a água dava no coisa e tinha uns maços. Uns maços que maçavam o burel, amassavam depois a que chamam burel. Hoje ainda não sei como é que é na Estrela, mas ainda deve ter assim coisas idênticas para pisoarem, porque nós compramos este burel e tem mais, às vezes assim, tem muito pisão, é mais duro. Tem muito pisão, sendo muito maçado, fica mais duro, mais rijo. Sendo pouco, já fica mais mole. E ainda faz mais ou menos da mesma maneira, já não é? Assim o feitio é igual praticamente. Quer dizer, estas até estão feitas mais para terras vizinhas, que o nosso capelo aqui é mais estreito e este antigo, né? É mais estreito e com a costura para fora. Aquele não, este é diferente, é mais largo e a costura é dupla. Que é mais o feitio ali do lado de Jó, São Joaninho e assim para ali. O nosso aqui é único. O nosso feitio das nossas capuchas é único. É mais estreitinho e depois tem alguns lados que nem usam estes biquinhos assim, mas já antigamente usámos sempre estes bicos feitos à mão. São todos feitos à mão na tesourinha e tem alguns lados, a Vila Cova Colheira já não usa estes bicos. Ainda há muita gente a fazer? Não. Acho que sou a única agora a quem fazia o avô da Catarina, também fazia, havia muitos alfaiates. Foi o avô da Catarina que me ensinou a talhar, mais ou menos, cozer eu já cozia, mas a talhar, a fazer o corte, foi ele que me ensinou. Já tinha pai perto de 50 anos quando aprendi, pai 40 e tal, quando aprendi a fazer. Porque o meu marido vendia-se. E então eles, tens que aprender a fazer. Eu já comprei. Houve aqui um curso que era da Colping e teve uns cursos de costura. E eu vim lá aprender alguma coisa que eu não sabia nada de costura. Foi só 3 meses. E então só havia uma máquina para mais de 10 pessoas. A gente pouco aprendeu, não é? Já um cortezito a cozer assim também pouco cozi. Mas depois comprei uma máquina para pratiquei em casa. Então aprendi a fazer as capuchas. E depois então para cá ele primeiro mandava fazer os alfaiates que havia ainda uns 3 alfaiates. Depois comecei a fazer eu. Comprámos o Borela, um senhor dali de Oliveira de Frades, vai buscar a Estrela, comprar lá e mandou lá fazer. E depois vem da gente comprar aqueles rolos grandes, se chamam uma teia. E este ano já comprei 2. Faço capas também, com gola, capas inteiriças, sem costura, sem esta costura ao meio. E este ano ali para o lado do sátão, mandou-me 5 capas grandes para o homem. Tem gola tem assim uma coisa à frente, uns botões, e guarda ao frio, guarda à chuva, e às vezes querem pôr e põem lá quando apetece. Muitas pessoas compram essas capas. Já é mais moderno que a capucha. Sim, sempre gostei de viver aqui na aldeia, mas também como o meu marido nunca foi para o estrangeiro, nunca quis sair, tínhamos a nossa vidita, que é organizada. Não era assim coisa famosa, mas deu para viver. O que é que mudou? Praticamente tudo, não é?
as pessoas já vivem de outra maneira que não viviam antigamente, não é? Já cada um renovou a sua casinha, ficou mais asseada, primeiro eram umas casitas onde a gente cozinhava, primeiro ainda era colmo, tirado da agricultura, do centeio. A gente escolhia aquela palha miúda, ficava sob a graúda e colmava-se as casas, os telhados, não eram telhados, eram colmados, tudo com o colmo, não é? Depois, mais tarde, já se começou a deitar telha, comprar a telha e deitar a telha, porque já se deu em cultivar menos e dava muito trabalho. Era preciso todos os anos praticamente andar sempre a remendar o colmado, era em comprar a telha. Já primeiro havia estes mais armadiados, tinham aquela telha, chamavam a telha de caleiro, que a casa do meu pai tinha já segundo piso já tinha essa telha de caleiro. Passava um gato ou um pássaro, já rodava aquela telha, já pingava lá dentro. Essa telha que estava a dizer era de madeira? Não, era um barro. Era barro. Era um barro assim, mal cozido, não era tão rija como esta, partia mais fácil. Ia rodava muito. Era uma telha, uma por baixo, por exemplo, punham uma por baixo e depois a outra por cima, punham duas. E depois punham outra por cima a tapar aquela. Quer dizer, era só aquelas gamelinhas, eram umas gamelinhas. Normalmente era uma fábrica que havia por aqui perto, não sei, ainda dizem, ouvia contar, veio para aí uns fazer essa telha ainda. Mas depois, como a freguesia tinha muita gente e havia pouca lenha na altura, e eles queimavam muita lenha para aquecer os fornos para cozer aquela telha, então puseram-nos a caminhar, porque havia para aí um lugar que dava esse barro para fazer essa telha. Mas puseram-nos daqui para fora porque queimavam a lenha toda e não havia. Os correios sempre me lembro a ver aqui o correio. Havia um correio que ia buscar a Castro Daire, uma senhora a pé, e outra que ia buscar a Vila Nova. E nós sempre tivemos, aqui em Pendilho sempre tivemos, porque Pendilho já pertenceu para Castro Daire, e houve aqui um fontanário embaixo da Latada que ainda foi feito pela Câmara de Castro Daire, e depois que formaram o Conselho de Vila Nova, não tinha poucas freguesias, vieram então buscar a Pendilho. Mas nem é mais perto para Castro Daire que para Vila Nova. Tivemos sempre correio de Vila Nova, e lá um senhor tinha um cavalito, ia lá buscar o correio, depois estava toda a gente ali à espera dele, não andava a carteira de porta em porta, ia-se buscar ali ao mercado, já tinha lá o estabelecimento, e dizia, não tenho nada no correio hoje. As pessoas passavam, hoje não tenho nada no correio. Sempre à procura, a gente é que tinha que ir procurar lá o correio. E depois, às vezes a gente não fazia conta de nenhuma carta, havia sempre aquela coisa do dono de dizer, olha, tens aqui uma carta. A gente lá ia buscar. Na altura não havia, primeiro não havia centro de saúde, não havia nada, a gente queria ir a Castro Daire, havia um médico em Vila Nova e havia 3 em Castro Daire. A gente ia lá ao médico, se pedia um burro, quem não tinha, se o doente ia, havia umas coisas que punham em cima do burro e o doente ia a cavalo e o outro ia a pé. E ao médico a Castro Daire, eu lembro-me, com 10 anos, tive uma paralisia, fiquei paralisada de pés e mãos, e foi uma febre reumática que tive. E veio cá o médico já veio cá o médico a casa e queria-me levar já para o hospital. Só que eu chorei muito, não queria muito ir para o hospital, chorei muito, não me deixaram ir, então. Eles me então tenho que fazer este tratamento, assim. Lá deu medicamentos e eu estive um mês paralisada e depois melhorei. Já cá veio um médico nessa altura, um senhor chamado Dr. Vasco Vila Nova de Paiva. De resto, quando queriam ir, iam a Castro Daire, iam mais para Castro Daire. Sim, depois também veio a estrada e tudo mais, já melhorou. Começaram a vir caminhonetes já de manhã e à noite, depois já era ao meio-dia e assim já. Havia depois o Ricardo de Praça também já.
se alugavam um quarto de praça para ir a qualquer lado. O que é que ainda fazia falta melhorar? Agora praticamente quase cada um tem seu carro, não é? Já agarram no carro e andam. Se não pedem ao vizinho ou ao de praça, praticamente não está mal. Havia haver mais empregos para não fugir tanta gente novos para fora, mas são meios pequenos. Não há.